Olha, eu quando fui ministro da Saúde, durante o governo Fernando Henrique, uma das principais ações que eu fiz na expansão da saúde foi o aumento de empregos na área da saúde. Nós estimamos, na época, pouco depois, em cerca de 1 milhão de empregos, com a expansão rápida do Programa de Saúde da Família, com os programas de agentes comunitários de saúde, com o treinamento de 260 mil auxiliares de enfermagem, com os investimentos em hospitais que foram os maiores da história do Brasil. Isso só para deixar como um registro. Por outro lado, no que se refere ao futuro, o que nós temos que fazer é inverter a tendência que este governo e a Dilma, principalmente, marcaram no Brasil, que é a mais reduzida taxa de investimento governamental do mundo. O Brasil só ganha de países como Turquemenistão e outros. É tão pouco o que se investe aqui, apesar, não me refiro à propaganda, em propaganda de investimentos, nós somos imbatíveis, mas em investimentos, concretamente, muito pouco. Precisa investir para ter emprego, o governo, na infraestrutura e também para impedir o aumento de preços dos alimentos, que nos últimos 3 meses está um escândalo na carne, no feijão, no arroz, no açúcar, na carne de frango, uma coisa quase descontrolada de aumento de preços da alimentação. Por quê? Porque falta infraestrutura, falta investimento. Vou trabalhar com uma taxa de juros real que não vai ser mais a maior do mundo, como no governo da Dilma, uma política que ela defende, a maior taxa de juros do planeta, que leva inclusive setores do Brasil a se desindustrializarem. Vai lá para o Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina, do Paraná, e se verá o quadro existente. Ao contrário, eu vou ter uma política de desenvolvimento. Candidata, 2 minutos para a sua réplica. Olha, candidato, acho que o senhor fez uma confusão enorme nessa resposta. Eu acredito que uma das questões principais que ocorreu no Brasil foi que o país mudou, adquiriu confiança no futuro e muita esperança. Porque, a não ser que você more num país e nós todos moremos em outro, é importante assinalar que o Brasil de hoje não é o Brasil da época em que o senhor foi ministro do Planejamento. País que não tinha investimento, que não tinha consumo e que só estagnava. Nós, atualmente, discutimos se vamos crescer a 7 ou 7,5. Mas a importância disso é que nós estamos gerando emprego. Onde? Voltamos a investir na construção civil. Tem uma taxa crescente de investimento na construção civil. Além disso, na infraestrutura, nesses projetos do PAC, que só o senhor acha que não existe, toda a população do país sabe que existe porque foi direto ou indiretamente beneficiado. Não é ainda o que nós queremos. Eu quero muito mais investimento em infraestrutura. E asseguro, se Deus quiser eu for eleito, eu farei. Como farei também os investimentos necessários para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. Além disso, nós ampliamos o crédito de 400 para 1 trilhão e 500, dando crédito para o pequeno, para o médio e para o grande, para o trabalhador, para o aposentado, através do crédito consignado. Eu me disponho hoje a dar uma força imensa, através do Super Simples, para as pequenas e microempresas, ampliando o limite para enquadrá-los, para enquadrar mais empresas. A mesma coisa com o microempreendedor individual. Vou desonerar investimento e folha de salários. Por quê? Porque o processo de investimento também significa elevação de renda para consumo. Candidato José Serra, 2 minutos para a tréplica. Olha, a política econômica que a Dilma defende é a política dos juros siderais, os mais altos do mundo, a maior carga tributária do mundo em desenvolvimento e a menor taxa de investimento do mundo civilizado por parte do governo. É o caso de saneamento. O senhor, a senhora, pode ouvir muita propaganda. Nunca se investiu tão pouco no Brasil no âmbito da esfera federal. Metrô, transporte ferroviário, vai para Fortaleza, Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte, tudo parado no que depende de recurso federal. No ano que vem, puseram só 600 milhões de reais para transporte ferroviário, metroviário no Brasil. Isso não dá para dar nenhuma volta
em quarteirão. Na verdade, não está se investindo, e esse é um problema crítico, junto com a taxa de juros e o câmbio, que está matando muitas pequenas e médias empresas, inclusive do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do interior do Paraná e de Santa Catarina. Esta é a realidade da questão do emprego. Por outro lado, ela confunde sistematicamente formalização com criação de emprego. Como juntou a Receita Federal com quem arrecadava para a Previdência, medida do governo Lula, que eu apoiei, pedi aos parlamentares do PSDB, sugeri que ajudassem a aprovar, aumentou a fiscalização, então aumentou a formalização. Não é que gerou 3 vezes mais emprego, ela sistematicamente vem com essa história e passa uma ideia equivocada. Melhorou a fiscalização, inclusive, muitas vezes de maneira arbitrária. Isso levou a maior formalização e a mais carteira assinada. Numa medida, eu insisto, que nós até apoiamos e que eu defendia desde a época da Constituinte. Mas deixa voltar também um ponto atrás para dizer o seguinte, na questão do petróleo. Com a Dilma, presidente do Conselho da Petrobras, foi feito o leilão do Bloco 9, que também tem pré-sal. Ela disse que pré-sal era só o que é pré-sal hoje. Não, não, não. Para a área privada, segundo o Clube dos Engenheiros, também tem pré-sal. Bem, terminada a última rodada de perguntas entre os candidatos, Dilma Rousseff e José Serra, tem agora 2 minutos para as considerações finais. E nós começamos com a candidata Dilma Rousseff, por favor. Eu queria agradecer a Record, cumprimentar o candidato Serra e a você, telespectador, que nos acompanhou. Lamento que algumas vezes o debate tenha perdido um pouco o nível de qualificação que o senhor tem direito e a senhora tem direito. Eu queria dizer que essa minha experiência como candidata foi um momento muito importante, e porque eu fui em todos os 4 cantos desse país e vi o povo com muita confiança e esperança no futuro, o que de fato é muito comovente para mim. Vi o Centro-Oeste e o Norte, né, buscando novas formas de produzir, novas formas de crescer. O Sul e o Sudeste voltando a ter um crescimento de acordo com o seu potencial, com o fato de serem estados mais desenvolvidos. Vi também o Nordeste crescendo a taxas chinesas, um povo trabalhando, um momento pujante para o Nordeste. E quero dizer que nunca mais o Nordeste, pelo menos no que depender do meu governo, se Deus quiser, será tratado como uma região de 2ª categoria. Mas nesse processo todo, eu quero dizer que eu me sinto muito gratificada. Eu quero ser uma servidora do povo brasileiro e me disponho a cuidar do povo brasileiro. Quero dizer que o meu olhar principal não é para os números do PIB, nem para a taxa de juros, é para as pessoas, para o que pode melhorar a vida de cada um de nós. Tenho compromissos claros em educação, saúde, segurança pública, saneamento e moradia. Agora, vocês podem ter certeza, eu estou preparada para ser a primeira mulher presidente do Brasil. Obrigado, candidata. Candidato José Serra, o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais. Eu queria agradecer à Record pela oportunidade deste debate, a candidata Dilma pela presença, e dizer que, mais uma vez, a população brasileira, todos, tem oportunidade de comparar os candidatos. Aliás, essa comparação vem sendo feita há pelo menos 3 meses, né, de campanha intensa por todo o Brasil. E é uma eleição decisiva. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, presidente da República será a Dilma ou eu. O Lula não estará mais lá. É uma decisão que vai implicar muito pesadamente sobre o futuro do Brasil. O que vai acontecer na próxima e nas próximas décadas. E, nesse sentido, é uma eleição, eu diria, decisiva. O que eu quero para o Brasil? Eu quero para o Brasil não a intolerância dos punhos cerrados, dos punhos fechados, mas a fraternidade entre todos os brasileiros. Quero a união de todas as nossas regiões, de todos os nossos estados, não o antagonismo. Eu sempre fui um político nacional, brasileiro. Sempre fui um político identificado com todas as regiões do meu país. E eu quero dizer
que eu quero essas regiões juntas na prosperidade e no desenvolvimento. De Minas Gerais, do Aécio, do Anastasia, do Itamar para cima e de Minas Gerais para baixo, sem discriminações. Eu quero um Brasil onde a verdade prevaleça na vida pública, onde a verdade seja um atributo corrente, comum dos homens públicos. Eu ofereço o meu passado de lutas, que vem desde a juventude, a minha luta como secretário, como deputado, como ministro, como governador, como prefeito. E ofereço a minha experiência para você decidir. E juntos vamos chegar a um Brasil mais forte, mais justo, mais solidário. Obrigado, candidato. Nós chegamos ao final do debate entre os candidatos à presidência da República. A Rede Record espera ter contribuído para que você, eleitor, tenha conhecido melhor as ideias e os planos de governo de Dilma Rousseff e José Serra. Um deles será o próximo presidente da República. Eleições 2010. O voto na Record.